Corpos quebra sempre encaram de fazer amor. Nas camas que deitei só para ter sol. Meu mundo alguma sem coisa o seu indevida, né? é feito a terra sem Como eu falei, então, falta 2 Mas minutos é para dar o só horário, agora eu já pudim. iniciei a gravação, assim que der o horário 10h15, Quem eu demais, paro velho. Tá quente demais, velho. a música e inicio a Em Goiânia tá a fresquinho. aula, tá bom? Berlândia tá mais quente, velho. Aproveita aí Fatinha, pra Fátima dar Leão, uma beijo pra relaxada Fátima. enquanto isso. Não, Berlândia é mais fresco, né? Pois segura aí. Beijo, Fátima. A gente briga diz tantas coisas que não quer dizer. Briga pensando que não vai sofrer. E não faz mal se tudo terminar. E aí, compadre? Um belo dia a gente entende que ficou sozinho. Tem a vontade de chorar baixinho e o desejo louco de voltar. Se eu soubesse, Lembra, foi isso mesmo que se deu comigo. Tenho vergonha e tenho por castigo a vida inteira pra me arrepender. agora é. Se eu soubesse naquele dia o que sei agora, eu não seria esse ser que chora. Eu não teria perdido você. Se eu soubesse, amor, naquele dia o que sei agora, eu não seria esse ser que chora. Eu não teria perdido você. Bom, gente, então 10h15, tá? Vou iniciar então a aula agora. Hoje, como eu falei, então, nós vamos fechar a nossa parte de conteúdo, tá? E aproveitar as aulas que vão vir para a gente poder resolver alguns exercícios, tá bom? Eu tô com um problema no... Só um pouquinho, eu tô com um problema no meu mouse. Eu não sei o que foi. Não quer... Só um minutinho, gente. Eu ia compartilhar a tela, o mouse aqui do computador travou. Tá só piscando a bolinha, mas não... eu vou só desconectar e conectar ele para eu poder compartilhar a tela com vocês e a gente iniciar a aula. Vamos ver se agora ele vai melhorar. Acho que agora vai firmar. Então, no que decorrer dessas próximas aulas, a gente vai fazer bastante exercício, tá bom? Para poder finalizar o ano de maneira mais calma. Acho que talvez vocês já estejam vendo a tela. Aqui, já estão vendo a tela? Oh, ok. Então, nós estávamos falando sobre progressão geométrica. E hoje, então, a gente vai falar sobre a soma dos termos de uma progressão geométrica. É o que falta para a gente poder finalizar o nosso conteúdo. Então, vou só escrever PG, porque eu já vim falando nas outras aulas, tá? Então, progressão geométrica. Nós vimos, então, que uma progressão geométrica é uma sequência A1, A2, A3, etc., aonde cada termo a partir do segundo é o produto do anterior vezes uma razão Q. Então, a gente aprendeu assim, que o termo seguinte é o anterior vezes uma razão. E aí a gente aprendeu que você não precisa necessariamente conhecer o anterior para achar o geral. O próximo é o que a gente chama de termo geral. A gente viu que basta, por exemplo, assim, ó, o A2 é A1 vezes a razão. O A3 é A1 vezes a razão ao quadrado. Então você tira uma unidade da sua potência. Isso aqui é o que a gente chamou de termo geral de uma progressão geométrica, tá bom? Termo geral. Ok? Eu não sei se eu falei, tá bom? Se eu não falei, então fica como
Conteúdo novo, se eu não tiver falado... Então, se eu tiver falado, fica como uma revisão. O termo médio de uma... A gente falou do termo médio de um APA. Eu estou na dúvida se eu falei do termo médio de um APG. Então, imagina que a gente tem um APG assim, ó, por exemplo, A, B, C, PG. Aí a gente entende assim, qualquer recorte que você fizer, se eu pegar uma PG grandona aqui, então, sei lá, tem 2, 4, 8, 16, 32, 64, tá indo de 2 em 2, né? Cada 3 termos que eu pegar, essa relação vale. Então, se eu pegar aqui no meio, vale. Se eu pegar assim, 4, 16. Então, por isso que a gente põe 3 só para ilustrar o termo que está no meio, tá bom? A seguinte relação é verdadeira. O termo do meio ao quadrado é o produto dos outros dois, A vezes C. Então, por exemplo, olha só. Aqui no meio, se eu pego 2, 4 e 8, certo? O meio é 4. 4 ao quadrado é 16. 2 vezes 8, 16. Okay? Se eu pego aqui 4, 8 e 16. Então, 4, 8 e 16. O termo do meio é o 8. 8 ao quadrado é 64. E é 4 vezes 16. E isso vale para qualquer um deles, tá bom? E por que isso? Então, assim, se você tem se a PG, digamos, tem razão Q, razão Q. O que a gente viu? O B, ele é A vezes Q. E o C, ele é B vezes Q. Ok? Então, dizer que C é B vezes Q é a mesma coisa que dizer que, assim, ó, que B vezes Q vale C. Então, se B é igual a A vezes Q e B vezes Q é igual a C, então se eu multiplico B por BQ, B vezes BQ, isso é A vezes Q vezes C. Tem Q de um lado, Q do outro, ok? Então, B vezes B, B ao quadrado, AC. É claro que para eu dividir por Q, a razão não pode ser zero, né? Senão você ia ficar com... Você não pode dividir por zero, tá bom? Então, essa é a ideia do termo médio. Eu não sei se eu tinha falado para vocês. Alguém pode me dizer se eu tinha comentado a respeito disso na última aula? Ninguém para falar nada? Pelo microfone? E deixa eu pôr um exercício, então, só para a gente ver como é que a gente usa essa ideia do termo médio. Eu vou falar da soma, é o que falta, mas, por exemplo, esse do termo médio tá como observação, gente, mas, por exemplo, o livro de vocês não fala a respeito disso, tá bom? Eu acho que eu não tenho certeza se foi na turma de vocês ou se foi na outra que eu deixei esse exercício, mas para uma eu deixei. O exercício era o seguinte: determinar o valor de x, tá bom? Para que x mais 1, x mais 4, x mais 10 seja um APG. Ok? Um erro que é muito comum seria a gente ignorar essa ideia do termo médio e tentar fazer o seguinte, ó, x mais 4 é q vezes x mais 1. Então, observe que aqui aparece x que você não sabe quem é e aparece q que você não sabe quem é, né? Ok? Então, a gente se livra de ter que determinar a razão por meio de... Porque assim, aqui a gente ficaria com duas variáveis, x e q, ok? Então, isso é um problema para a gente resolver. Então, assim, a gente pode resolver esse problema simplesmente usando essa ideia do termo médio que eu passei para vocês, tá? E a gente vai resolver ele usando essa ideia do termo médio. Isso recai na equação do segundo grau. Aqui, assim, se a gente fosse tentar, sempre existe a opção do tentativa e erro, chutar mesmo a resposta, né? Se você testasse x igual a 2, sei lá, testou x igual a 1, x igual a 2, você ia ver o seguinte: 2 mais 1 é 3, 2 mais 4 é 6 e 2 mais 10 é 12, ok? Então, assim, vezes 2, né? 3 vezes 2, 6 vezes 2, a gente ainda ia chegar à conclusão que a razão é 2, ok?
Ninguém garante que não tenha outra resposta, e ninguém garante que se o problema mudar, você consegue usar a mesma estratégia de chute para achar a resposta. Okay? Então, é claro que, sei lá, se você está num exercício vestibular, está no Enem, e acha por meio de tentativa e erro, não é errado. O que a gente vai fazer agora é, de fato, resolver o problema, tá? Então, assim, nós temos três termos no APG, a gente vai usar a ideia do termo médio. O termo médio aqui para gente é o x mais 4. Então, x mais 4 ao quadrado é o produto dos extremos. Então, x mais 1 vezes x mais 10. Okay? E aí, isso, por sorte, que a gente vê que não vira nenhuma equação de segundo grau, vai virar uma equação do primeiro grau mesmo, tá bom? Como é que eu desenvolvo x mais 4 ao quadrado? Então, x ao quadrado mais... Então, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 4, 8 vezes x, 8x. O quadrado de 4 é 16. Aqui, então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 10, 10x. 1 vezes x, 1x. 1 vezes 10, 10. X ao quadrado somando de um lado, do outro a gente pode simplificar. Então, fica 8x mais 16 igual a 11x mais 10. Por exemplo, o 10 vem para cá subtraindo e o 8 vem para cá subtraindo. Então, 16 menos 10 é 6. 11 menos 8, 3. 3x vale 6. O x tem que ser quem? 2, como a gente havia falado lá, ok? Bem simplesinho. E aqui a gente garante que, de fato, a PG tem que ser essa, certo? Qual é a PG? Então, 3, 6 e 12. E se o exercício perguntasse para você, a razão ainda seria 2, ok? Exercício assim, vocês vão ver assim, sei lá, qual é o 10º termo dessa progressão. Então, assim, as perguntas vêm mais elaboradas, ok? Mas a gente tem que extrair. Ele te dá essa informação, diz que é uma PG e, sei lá, pede a soma de determinados termos, ou pede qual é o termo geral, ou coisas do tipo, tá bom? Mas se a gente conhece o primeiro termo, né, no caso aqui pra gente é 3, conhece a razão, o resto fica simples de resolver, tá bom? Então, essa era... Não sei se eu tinha falado na última aula, se eu tinha falado foi só um reforço. Se eu não falei, era o pedacinho que faltava para falar sobre a soma, tá? E aí, então, aqui agora a gente vai falar da soma dos termos de uma PG. Okay? E nós vamos falar de dois tipos de soma. Lá em PA, a gente só falou de soma finita, ou seja, somar uma quantidade finita de termos. Aqui em PG, quando a razão tiver módulo menor que 1, pensa assim, se a razão for meio, 1/3, coisas do tipo. A gente pode fazer somas que são infinitas. Vai fazer sentido daqui a pouco, tá bom? Por enquanto, eu vou começar com a soma finita. Então, quero falar o seguinte, soma dos n primeiros termos de uma PG. Às vezes no livro pode vir escrito assim, soma finita, ok? Soma finita dos termos de uma PG. A gente vai somar um número finito. Mas eu vou somar quantos desses? Sei lá, os 10 primeiros, os 20, os 30, os 100 primeiros, os n primeiro, ok? Então, antes de apresentar uma fórmula, lembra lá na PA, vamos só pôr aqui assim, eu botei para vocês esse problema lá quando a gente falou sobre até a história de Gauss, ok? Somar de 1 até 100, né? Ok? A estratégia que foi usada para somar de 1 até 100 é a mesma estratégia que a gente usou para achar a soma de qualquer termo de qualquer quantidade finita de termos de uma PA, ok? A gente escreve de duas maneiras, né? De 1 até 100, de 100 até 1, e vê que essa soma é sempre fixa. Ok? Vê que essa soma é sempre fixa. É uma ideia parecida que a gente usa para PG, tá bom? Ok? A ideia é parecida com essa. Então, eu vou começar com o seguinte exemplo, olha só. Imagina que, sei lá, por algum motivo a gente queira achar a soma. 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais etc. Mais, sei lá,
1024, 2048. Tá bom, ok? O que a gente está falando aqui é de somar uma quantidade finita de termos de uma progressão geométrica. Qual é a progressão geométrica? Olha, o primeiro termo é 2, 1, o segundo é 2, o terceiro é 4, o quarto é 8. Eu não sei qual é esse, mas um deles é 1024 e o outro é 2048. Okay? É claro que a gente tem como descobrir quantos termos tem nessa progressão. Na verdade, se a gente fizer a continha, a gente vai ver que são 11 termos, tá bom? São 11 termos que tem aqui. Tem mais alguns aqui no meio. E aí a pergunta é como que eu posso achar, então, essa soma, né? Então, assim, será que tem uma maneira de achar? A ideia para se achar essa soma, né, a soma dos termos de uma PG, é muito parecida com a da PA. Só que, assim, na PA a gente fazia o quê? Você pegava e reescrevia, né? Olha só. 1 mais 100 é 100 mais 1. Aqui a gente observa qual é a razão, né? A razão é 2, né? A gente multiplicou por 2, multiplicou por 2, multiplicou por 2, multiplicou por 2, e assim sucessivamente, né? Então, esse 2 aqui vai ser importante para a gente. Okay? Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte, como a razão é 2, eu vou pegar a nossa soma, eu estou procurando a soma, certo? Eu não sei quem é a soma, mas eu sei que o dobro da soma tem que fazer a seguinte relação. 1 vezes 2 é 2, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Vou continuar. Ou seja, eu vou multiplicar todo mundo por 2. 1024 por 2 é 2048. E 2048 por 2 é 4096. Aí você fala assim, você não ajudou em nada, né, professor? Porque você queria a soma, não tinha, você multiplicou por 2, né? Então você não tem. Mas observa o seguinte, a gente pode usar agora um truquezinho matemático. Qual é esse truque? Eu posso pegar essa soma, eu vou copiar ela de novo e vou colocar ela aqui embaixo. Eu não sei quem é a soma, né? Eu sei os números da soma, mas eu não quero somar um por um novamente, né? Igual eu falei lá, a ideia não. Ixi, ficou horrível. Eu vou escrever que é mais rápido. A ideia é não ter que somar 1 mais 2 mais 4, porque isso fica muito grande, ok? E o que a gente quer é uma estratégia que seja legal. Então aqui assim, eu já estou na parte da solução, tá bom? Eu multipliquei por 2 porque 2 era a razão. E aí o seguinte, eu começo a observar que alguns termos se repetem, olha só. Eu vou grifar alguns deles, pegar, sei lá, o vermelho. Olha, o 2 e o 2 repete. Então, se eu pegar e subtrair um do outro, eu cancelo a parcela 2, eu cancelo a parcela 4. Qual outra parcela? Sei lá, eu cancelo a parcela 8, a parcela 16. Então, a gente consegue eliminar um monte. Quais que não vão ser eliminados? Observe, olha só, eles vão se repetindo, certo? Olha só, o 32 tem 32. O dobro de 32 está aqui, o 64 vai ser cancelado também, 64 com 64. Antes do 2048, tem o número 1024, então a gente cancela o 1024 com 1024 e, por fim, cancela o 2048 com 2048. Só 2 números nessa parcela não são cancelados, o número 4096 e o número 1. Então, se a gente quer achar essa soma, eu faço o seguinte, eu vou fazer a subtração, né? Um menos o outro, né? O de cima menos o de baixo. O dobro da soma que eu quero, menos a soma que eu procuro, quem está à esquerda. Então, como eu falei, ó, 2 mata 2, 4 mata 4, 8 mata 8, 16 mata 16, 32 mata 32, e assim sucessivamente. 1024 mata 1024, 2048 mata 2048. 4096 não tem o 4096 aqui para matar, então fica 4096. Menos, né, eu estou fazendo o de cima menos de baixo, o 1, que também não tem ninguém lá em cima para cancelar. Então, olha só que legal. O dobro da soma menos a soma é a soma que eu procuro. E aqui fica 4.096 menos 1. 4.095. A soma deu 4.095 sem a gente ter que fazer nenhum esforço, ok? Eu vou só partilhar a tela com vocês aqui. Eu vou abrir, por exemplo, uma coluninha no Excel e vou partilhar a tela com vocês só para vocês verem que, de fato,
A soma dá 4.095 sem que a gente tenha que... sem a gente ter feito nenhuma soma, ok? Então, estão vendo aqui? A planilha está em branco, né? Ok? Ok, não vai, então eu quero o dobro. Só fazer assim. Que é mais rápido. É igual a esse vezes 2. Então, a gente foi até 4.098, certo? Estão vendo aí? Estão vendo? A gente mandar somar, dá 4.095, ok? Qual é a vantagem? Eu não precisei somar 1 com 2, que é 3, 3 com 4 é 7, e assim sucessivamente. A gente não precisou somar, e a gente obteve que é 4.095. O que foi importante para a gente ali no caso, né? Nesse caso específico, era só usar o truquezinho de multiplicar pela razão, certo? Essa ideia vale sempre? Então, de fato, ela vale. Se eu vou deixar um exercício. Então, eu fiz esse um aqui, vou deixar um para vocês pensarem. Imagina que eu pedisse para vocês acharem então a seguinte soma: 3 mais 9 mais 27 mais 81 mais. Deixa eu calcular uma potência de 3 aqui para eu colocar ali para vocês. Mais 6.561. Okay? Quanto é essa soma? Eu não sei de cabeça quanto é ela, certo? Mas assim, a gente observa aqui quem é a razão. Olha, se eu falar assim, professor, a razão é 3, certo? Então, como é que você vai resolver? Você vai pegar essa soma e vai multiplicar por quanto agora? Não por 2. 2 era a razão anterior. Vai multiplicar por 3. Então, você vai ficar com o triplo da soma. E aí, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Mais 6561. Eu multiplico ele por 3. Se eu multiplico 6561 por 3, isto dá 19.683. Ok? 19.683. E aí basta você então fazer 3S menos S. Então ficou com 3S menos S. Estou até resolvendo, foi aqui deixar como exercício. Então, 9 menos 9, 27 menos 27, 81 menos 81, 243 está aqui, está aqui. Eu estou na ordem, né? 3S, então fica 19.683. Menos o 3 que não tem ninguém para cancelar. Então, 3S menos S é 2S. Duas vezes a soma, certo? E aqui fica 19.680. Então, é só fazer o quê? Pegar 19.680 e dividir por 2. Muito mais simples do que somar 1 por 1 por 1 por 1, ok? Então, 19.680 por 2, isso dá 19.680, opa, 680, ele dividido por 2 dá 9.840, ok? 9.840. De novo, sem fazer muito esforço. Nosso esforço foi fazer o quê? Dividir 19.680 por 2, ok? Na mão, uma coisa simplesinha para ser feito, né? Ok? É claro que existe uma forma, então assim, coisa importante, se a gente está falando de soma de um PG, a gente não precisa decorar a fórmula que eu vou passar ali agora, em geral, para achar a soma. Pode ser que um exercício ou outro, aí a gente tenha uma coisa mais elaborada. O exercício te fala quanto vale a soma e te dá outras informações e quer saber, sei lá, quantos termos tinha, ou qual era o primeiro termo, ou qual era a razão. Então, assim, depende, ok? Então, é importante conhecer a fórmula, sim. Mas para resolver exercícios como esse, você não precisa conhecer a fórmula, ok? Eu mesmo não decoro essa fórmula. Toda vez eu deduzo ela, porque eu acho que é mais simples essa dedução do que decorar a fórmula como está apresentada aí, tá bom? Mas então o que eu vou fazer agora para vocês é assim, mostrar uma fórmula que a gente tem para se somar os termos de uma PG, tá bom? Então assim, o nosso problema pensa aqui, então eu tenho uma PG, qual é a nossa PG? A1, A2, A3, A4,
a 5, etc, né? Ok? E digamos que ela tenha razão que, olha lá, a de cima tem razão 3, a número 1 tinha razão 2, então varia, ok? E aí a pergunta é, qual é a soma dos n primeiros termos sem que a gente tenha que somar de fato todos, ok? Observe que tanto no exercício 1 quanto no 2, a gente obteve essa soma sem ter que somar todas as parcelas. Okay? Isso, além de ganhar tempo, facilita muito a vida. Qual é o truque aqui? Olha só. Lá a gente identificou quem era a razão. Então, assim, eu estava multiplicando por quanto? Pela razão, certo? Pela razão. Pela razão. Aqui a razão é o número Q. Ok? O que a gente fez lá no outro? Então eu multiplicava pela razão. Então eu fazia Q vezes a soma que eu estou procurando. Okay? E aí, então, quando era o 2, então ficava assim, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, então 3 vezes 3, 3 vezes 9, assim vai. Então eu vou fazer Q vezes o primeiro, Q vezes o segundo, Q vezes o terceiro, e assim sucessivamente. Q vezes o último. Aí você fala assim, professor, mas aí bagunçou, porque eu não sei quem é Q vezes A1. Na verdade, a gente sabe, isso vale o A2. Observe que isso acontecia em todos, olha só. Quando eu multiplicava por 3, o primeiro termo aqui é o segundo é o terceiro é o quarto. Ó, multipliquei por 2, o primeiro termo da nova soma é o segundo era o terceiro é o quarto, e assim vai. Isso por quê? Pelo seguinte, lembra lá, ó. Quando você multiplica o anterior pela razão, você obtém o seguinte. Então, por exemplo, o A2 é Q vezes A1. O A3 é Q vezes A2. O A20 é Q vezes 19, né? O A19. O A1000, ele é Q vezes o A999, ok? Então, a gente pode pegar e melhorar isso aqui, porque eu sei que, ó, por exemplo, eu sei que esse aqui, vou pôr de verde, por exemplo, é o A2. Eu sei que Q vezes o A2 vale quanto? Vale o A3. Eu sei que Q vezes o A3 vale A4. E a gente sabe que Q vezes o AN é o seguinte. O seguinte é quem? É o AN mais 1. Então, o que a gente tem é o seguinte, olha só. Q vezes a soma procurada é A2 mais A3 mais A4 mais AN mais 1. Ok? E como que a gente vai achar a soma? Como é que a gente fazia lá? A gente pegava e subtraía de quem? Da soma mesmo que a gente estava procurando, certo? Eu vou até pôr aqui antes do AN mais 1, vem quem? Vem o AN, certo? Ok? Antes desse aqui vem o AN. Então, como que a gente obteve lá a soma nos outros casos? A gente fazia, então, olha, 3S menos S, 2S menos S, ou seja, razão S menos S. Então, eu faço razão S menos S. E vezes a soma menos a soma. Eu vou usar aqui o amarelo para simplificar. Ó. O A2 menos A2. A3 menos A3. A4 menos A4. Tananã, vamos cancelando todos aqui no meio. AN menos AN. Esse não tem ninguém para cancelar. AN mais 1. Menos A1. É só assim, não chegamos em muito lugar, não. Mas assim, pelo menos a gente já melhorou a soma, né? A nossa expressão, né? Agora, observe o seguinte. SN é a soma, né? É o fator comum. Por exemplo, 3 vezes a soma menos 1 vezes a soma dá 3 menos 1, ou seja, 2 vezes a soma. Aqui a gente põe, então, em evidência. Fica a razão menos 1 vezes a soma. A razão menos 1 vezes a soma. Se for 3, então 3 menos 1, 2 vezes a soma. Se for 2, 2 menos 1, que é uma vez a soma. Ok? Isto é AN mais 1 menos A1. Então, assim, melhorou um pouquinho. Então, quem é a soma que a gente procura? A soma, ela é o último multiplicado pela razão, menos o primeiro, dividido por a razão menos 1. Ok? Aí você fala assim, a gente ainda, né, já melhorou, mas pode melhorar ainda mais. Por quê? O que a gente aprendeu aqui? Estou escrevendo aqui no cantinho. Que o termo geral ele é quem? O primeiro vezes
a razão, tira uma unidade, certo? Então, assim, o segundo é a 1 vezes a razão. O terceiro é quem? A1 vezes a razão ao quadrado. O décimo é o A1 vezes a razão à nona. O vigésimo é A1 vezes a razão elevado a 19. Então, o AN mais 1, ele é quem? O A1 vezes a razão elevado a N. Eu tiro uma unidade, certo? Então, o SN é... Vou até circular aqui de amarelo, tá bom? Vou pôr só esse pedacinho de amarelo. É o A1 vezes a razão elevado a N menos o A1 sobre Q menos 1. Opa, então a gente já conseguiu deixar tudo em função do primeiro e da razão. Tudo que a gente precisa conhecer é a quantidade de termos que a gente quer somar, o primeiro e a razão, ok? E aí, qual é a fórmula geral que aparece aí? Olha, de novo, o A1 ele é um fator comum, certo? Então fica o primeiro vezes. Sobra quem? Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Ok? Como a gente vai dividir por Q menos 1, observe que o Q não pode ser o número 1. Se a razão for o número 1, eu dividiria por 0, certo? Então não faz sentido. E é claro, que se a razão for o número 1, achar a soma é fácil. Pensa assim, ó, se eu quisesse somar, achar a soma dos 20 primeiros termos, onde é 2, 2, 2, 2, 2, né? Onde a razão é 1. É 20 vezes 2, é 40, ok? Então você não precisa de uma fórmula para isso, né? Se você tivesse 20 termos aqui, né? Você não precisa de uma fórmula para isso, tá bom? Então, essa fórmula vale sempre que a razão não for o número 1. Então, qual é a fórmula? É o primeiro vezes a razão elevada à quantidade de termos menos 1, dividido pela razão menos 1, ok? Deixa por uma observação. No livro de vocês, ou em outros livros, pode vir trocada a ordem, não importa, tá bom? Pode vir escrito assim, ó, A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Eu troco o sinal em cima, troco o sinal embaixo, então não muda nada, tá bom? Então, tanto faz a ordem qual aparecer, tá bom? Em todo caso, o Q é diferente de 1. Vamos pegar essa fórmula e vamos aplicar nos que a gente obteve lá atrás, tá bom? Por isso que eu falo assim, eu acho mais interessante, melhor do que lembrar a fórmula, eu prefiro fazer esse método aqui, ó, muito mais fácil, tá bom? Muito mais fácil. Mas, sei lá, se você decora a fórmula bem, se você gosta, não tem problema nenhum, tá? A fórmula tá aqui. Como eu falei, então, aqui, a gente precisa identificar quantos termos eu estou somando, né? Então, assim, nesse primeiro problema aqui, eu estou somando 11 termos. Por que que eu sei que é 11? Porque, então, assim, bom, vamos só escrever corretamente, tá bom? Então, como é que a gente usaria e resolveria o problema usando a fórmula? Nós estamos falando de somar os termos dessa... Opa, 3 não. Dessa PG aqui, ó. 2048. Por que que eu sei que é 11, tá bom? Então, assim, na prática eu teria que achar 11. Eu sei que é 11, primeiro, porque eu escolhi. Segundo, porque eu sei que 2 elevado a 10... perdão, são 12. Que 2 elevado a 10 é 1024. Então, 2 elevado a 11 é 2048. Só que eu comecei do 2 elevado a 0. Né? 2 elevado a 0. É o nosso primeiro termo, né? 2 elevado a 0. Então, como é que eu ia achar que quantos termos tem na nossa progressão aqui, né? Qual é a quantidade? Eu tenho que lembrar a fórmula do termo geral. O AN é quem? O A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Ok? Então, o AN nosso é quanto? 2048. 2048. O A1 é o número 1. A razão é quanto? A razão a gente viu que vale 2. 2 elevado a N menos 1. 2048, como eu falei, é 2 elevado a 11. Isso é 2 elevado a N menos 1. Ó, igualdade de potências de mesma base. Conserva a base, iguala os expoentes. Perdão. A igualdade de potência de mesma base. Então, o que tem que acontecer com os expoentes é serem iguais. Então, N menos 1 tem que ser o número 11. Então, o N é 12. Ó. A gente já teve um primeiro problema, que era achar o N, certo? A gente achou o N, que é 12. Agora, se eu tenho que o N é 12, então a gente está falando de somar os 12 primeiros termos. Os 12 primeiros termos. Então, é S12. É o A1 vale 1. A razão vale 2. O N aqui a gente viu que é 12, menos 1, sobre 2 menos 1. Então, o S12 fica 2 elevado a 12 é o dobro de 2048. É 4.096. 4.096 menos 1 sobre 1. 4.095. Olha só. Foi 4.095 que a gente obteve.
ok? Eu prefiro fazer dessa maneira, ok? Prefiro fazer dessa maneira. Não preciso lembrar a fórmula é chatinha, ok? E obtenho o mesmo resultado, tá? Então, exercício para vocês agora. Então, usar a fórmula, tá bom? Para achar essa soma aqui, usar a fórmula. Então, o que vocês vão ter que fazer? Descobrir o N e aplicar a fórmula, tá? Por quê? Para treinar a fórmula. Vocês vão ver que tem exercício que ele também, como eu falei, te dá a soma, não te diz quem é a quantidade de termos, ou te diz quem é a quantidade de termos, mas sei lá, não te dá outra informação. Tá vendo aqui que a gente tem tem algumas coisas que aparecem nessa forma, olha só. A soma, o primeiro termo, a razão e a quantidade de termos, ok? Então, o exercício, se ele te dá a soma, algum desses aqui ele tem que esconder para você, né? Senão, não é um exercício, ele te dá todas as informações, ok? Então, sei lá, ele pode te dar a soma, o primeiro termo e a quantidade de termos, e querer a razão, ou coisas do tipo, tá? Então, assim, é por isso que é importante praticar a fórmula, tá bom? Mas essa é a ideia para a soma dos termos de uma PG. Pergunta? Alguma pergunta? Alguma coisa até agora? Comentário? Nada? Ok. Então, agora eu posso falar então da soma infinita dos termos. A gente então costuma chamar de soma infinita dos termos de PG, ok? Só que aí só vale para PG que tenha razão cujo o módulo dela seja menor do que 1. Então, assim, vamos falar sobre a soma infinita. Ou a soma de infinitos termos, tá bom? De PG com razão que tendo um módulo menor que 1. Ok? Deixa eu deixar um probleminha para vocês pensarem aqui rapidão. Imagina de onde você está. Você pode olhar, sei lá, uma janela, uma porta, qualquer lugar. Então, aqui onde você está, suponha que tem uma formiga aí. E ela quer ir até essa porta, ou até a janela, não importa, ok? Cada vez que essa formiga se desloca, ela anda metade do trajeto. Então, vamos imaginar que aqui fosse assim, sei lá, 2 metros a distância de onde você está, numa porta ou na janela aí. Então, não precisa pensar a formiga, vamos pensar você mesmo, tá bom? Então pode ser assim, você está aí à distância. Então, sei lá, você vai de pulos. A primeira vez que você pulou, então você andou 1 metro. Ok? Ainda falta 1 para chegar lá na porta, ok? Na segunda, você só pode andar metade, é a regra, certo? Então, assim, você vai andar mais quanto que falta? Mais meio metro, certo? Então, vou pôr assim, mais meio metro. Mais 50 centímetros. Ainda faltam 50 centímetros para chegar, certo? Depois, a regra do jogo é, você só pode andar metade da distância que falta. Depois você anda mais 25 centímetros, ok? Então ainda faltam 25 para chegar. E 25, a metade é 12,5, 1/8. Você então só pode andar 12 centímetros e meio. A pergunta, será que algum dia você vai chegar na porta? Em algum momento você vai romper essa barreira e chegar na porta? Porque assim, por menor que for a distância, sempre você pode andar só metade dela, né? Você não pode, vou ferir a regra do jogo, vou andar tudo que falta, né? Não, você não pode, ok? Mas assim, a gente sabe que na prática, uma hora você vai chegar na porta, né? Então, assim, uma hora você vai romper essa barreira, ok? É isso que está por trás da ideia de soma dos termos infinitos de uma progressão. A ideia, se a gente traduz isso para matemática, é o seguinte: olha, então eu quero sair daquele lugar, então, assim, a primeira vez eu andei 1 metro, 50 centímetros, 25, 12,5, metade de 11,5, então 6 e 75, né? Então 11 por 2, não, perdão, 12,5 é 6 e 25, né? Ok? Então 1,16,
1,32, e você vai continuar. Será que em algum momento essa soma para, ou seja, ela estaciona, chega em algum número? Ok? A gente sabe que se a razão for maior, se você fizer assim, 1 mais 2 mais 4 mais 8, isso sempre aumenta, né? Sempre aumenta. Se você somar infinitos termos, então essa soma sempre vai ser um número, não vai ser um número, vai ser gigante, ok? A gente diz que dá infinito, ou seja, o termo matemático correto para isso é que essa soma diverge. Divergir significa que não dá um número, não dá uma resposta que seja um número, ou seja, ela é muito grande. Pode ser muito grande para cima, positivamente, ou muito grande negativamente, se fosse o contrário, né? Olha só, fosse menos 1, menos 2, menos 4, menos 8, menos 16. A gente diz que essa subtração aqui, se você continuar fazendo, ela dá muito grande no sentido negativo, ou seja, ela é menos infinito. Mas então, ela também diverge, não dá um número que existe. O infinito não é um número que existe, é só uma expressão, uma maneira de dizer que assim, olha, essa coisa é tão grande que a gente não pode mensurar, tá bom? Já para somas que são controladas, onde a nossa razão é menor do que 1, essa soma a gente diz que ela converge. Ou seja, convergir aqui para a gente, né, no sentido leigo, é dizer que dá um número, ou seja, ela é uma coisa que existe, é finita. Na ideia dessa nossa porta que a gente viu aqui, essa soma vale 2. Por incrível que pareça, essa soma vale 2. Se você está pensando em metros lá no plano da metade da distância, quer dizer que então ela converge para 2, ou seja, ela vai ficando tão pertinho de 2, tão perto de 2, que cada parcela que você for adicionando, a gente pode considerar que ela vai ser o número 2, tá bom? O livro de vocês fala algumas coisas que são de cálculo, que é avançado para alunos do médio que a gente não aborda, ele fala sobre limites, tá bom? Então, assim, eu prefiro não ir por esse lado, porque assim, a gente não estudou essas ferramentas e ele está falando de um limite tendendo ao infinito. Okay? Então, assim, isso causa confusão até para os alunos de cálculo. Né? Eu estou dando aula de cálculo, dou aula de cálculo, então eu sei que tem problema. A ideia é que a gente entenda, pense em problemas como esse aqui, ó, ok? Você sempre anda metade do que falta. Então, assim, será que eu nunca vou chegar? Não, você vai chegar. Em algum momento você vai chegar. E esse momento é finito, ou seja, você não vai ficar eternamente andando metade. Em algum momento você rompe. Em algum momento esse limite, ele resulta num número, ele converge, tá bom? A ideia para determinar essa soma, gente, por que, então, assim, a gente pode pensar, por que essa soma vai dar 2? O professor está falando, sempre vou continuar somando números, vou somar infinitos números, e esse resultado vai dar 2? Será que não vai, em algum momento, não pode passar de 2? Né? Então, assim, a gente vê que não. E o truque é parecido com o que a gente fez lá atrás. A razão aqui vale quanto? A razão vale meio. Ok? Vale meio. Lá atrás a gente fazia o quê? Multiplicava por meio, né? Multiplicar pela razão. E aí é daqui que a gente consegue tirar que é 2. Observe, porque olha só, 1 vezes meio é meio. Meio vezes meio é 1/4. 1/4 vezes meio, 1/8. 1/8 vezes meio, 1/16. 1/32. 1/64. E assim continua. Então, se eu faço S menos meio S, o que acontece? Vou pôr de amarelo aqui, ó. O 1 eu não tenho ninguém para simplificar, certo? Opa, perdão, sumiu a cor. Agora voltou. O 1 eu não tenho ninguém para simplificar. Mas observe que depois dele, olha só, meio menos meio, 0. 1/4 menos 1/4, 0. 1/8 menos 1/8, 0. 1/64, professor? Tem. O próximo aqui é 1/64. E todos vão se cancelando alternadamente, certo? Então, o único que não tem para cancelar lá é o número 1. Agora, uma soma menos metade dessa soma, então fosse assim, x menos meio x é meio x, certo? S menos meio s é meio s. Metade da soma vale 1. Quanto vale a soma? A soma tem que valer 2. Okay? Esse truque vale sempre que o módulo for menor do que 1. Por quê? Se for maior do que 1, acontece coisas como essa aqui, a soma diverge, certo? Aí você fala assim, aí como é que a gente faz, né, uma fórmula geral? Tem, professor? Tem, né? Porque a razão não precisa ser meio. Poderia ser a brincadeira 1/4, ou 1/3 da distância, ou 1/10, coisas do tipo.
Então, se a gente tem, então, assim, uma PG, a razão dela que um módulo menor do que 1, então, olha só, quando diz que o módulo é menor que 1, está dizendo que são razões que o módulo estão entre -1 e 1, tá bom? Então, por exemplo, vale 0,3, 0,5, menos 0,2, ok? Coisas do tipo, tá bom? Então, quando é isso, então a nossa PG está aqui, ó, A1, A2, A3, etc. Ok? A nossa PG. A soma de todos esses termos, A1 mais A2 mais A3 mais A4, mais etc., ela é obtida da seguinte maneira. Olha, então eu multiplico, a razão é Q, certo? Então, de um para o outro, a gente está multiplicando por Q. Então, Q vezes a soma é Q vezes A1, Q vezes A2, Q vezes A3, etc. Continua a vida toda, certo? Esse truque a gente já usou. Q vezes A1 vale A2. Q vezes A2 vale A3. Q vezes A3 vale A4. E assim sucessivamente. Quando eu faço, então, S menos Q vezes S, quem que a gente não cancela? Olha só, o A1 a gente não tem como cancelar, porque o A1 não repete mais. Vou pegar o azul. Mas o A2 cancela com A2, o A3 cancela com A3, o A4 cancela com A4, o A5 com A5, e todos vão se cancelar. Sobra quem só sem ser cancelado? O A1. Então, a gente pode pôr o S em evidência. Então, fica 1 menos o Q vezes a soma, vale A1. Então, a soma vale o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Simplesmente isso, ok? Existe um argumento matemático forte que é passar por limite. Eu evito apresentar isso em sala para vocês, tá bom? Para poder finalizar, falta um minutinho para as 11. Olha só, A1, 1 menos Q, certo? No nosso problema aqui, quem era o primeiro termo? O primeiro termo era 1. A razão, meio. Quanto é a soma? A1 sobre 1 menos meio. 1 menos meio é meio. Como é que você divide fração? Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, também dá 2, ok? De novo, a fórmula é importante? É, mas eu prefiro usar esse argumento aqui. Esse não é um truque, é um argumento matemático, é um truque que você não explica de onde veio. O argumento é simples, é mais simples a gente entender. Com isso, de verdade, a gente fechou todo o conteúdo nosso previsto para o ano letivo, tá bom? O que a gente vai fazer nessas próximas aulas? Vamos resolver bastante exercícios, tirar dúvidas, tá bom? Eu já vou começar, então, assim, vou deixar bastante exercício para vocês fazerem. Então, eu recomendo que vocês olhem na página 224 do livro de vocês, dos números 43 ao 62, tá bom? Número 43 ao 62, tentem fazer todos. Tragam suas dúvidas, a gente vai resolver elas em sala, tá bom? Além disso, sempre tem material novo. Por exemplo, hoje já está lá atualizado, tá? Então, assim, eu vou parar de apresentar a tela. Voltei aqui para o Moodle. Já está atualizado hoje, eu já deixei alguns exercícios novos, tá bom? Então, assim, para vocês resolverem. Referente a PA, PG, tá bom? PA, sequência, o conteúdo da primeira prova, aí, falando sobre o primeiro questionário avaliativo na primeira prova do quarto trimestre. Gente, domingo é dia 28, tá bom? Dia 28/2 é domingo. Abre o questionário avaliativo meia-noite e vai até o dia 7 de março, no outro domingo. Eu dei um prazo maior, em vez de ser 5, dei 8 dias, né? Corrido, dia 28 até o dia 7. Então, do dia 28 até o dia 7 é o período para vocês responderem o primeiro questionário avaliativo, tá bom? Depois, uma semana depois, no dia 14, já abre o novo questionário avaliativo, que é com o conteúdo que a gente fechou hoje, só que inclui tudo, tá bom? Inclui PA, PG e inclui também... PA já estava, inclui PG nele, tá bom? E aí, mas com isso a gente já fechou com a margem de 2 semanas, né? O período para vocês responderem o conteúdo. Então, assim, vão ser 2 semanas que a gente vai ter para poder resolver, talvez 3, eu não contei direito a data, mas mais ou menos de 2 a 3 aulas para poder resolver exercícios e vocês irem calibrados para a prova, tá bom? Perguntas? Comentários?
Pois é, Alice, você perdeu a música, né? Quinta que vem eu ponho de novo, tá? Eu vou enquanto vocês vão saindo, eu vou ver se eu ponho mais um pouquinho de música para vocês. Mas tem que ser antes da aula, né? Senão depois vira bagunça. Nas próximas aulas eu posso deixar um pouquinho mais. E agora a gente está tranquilo. Perguntas, comentários? Sem saída, não consigo tirar você. Bom, gente, então assim, eu vou parar a minha gravação. vida. A gente já encerrou a aula. Uma boa semana para todo mundo, bom final de semana. Não deixem de fazer Não, a primeiro prova, vocês tá gravou bom? nesse Primeiro tom. Me procure Mas se tiver era dúvida, um Era tinha só marca uma brincadeira, atendimento. mas você tinha Eu 17 tinha anos. outro Você tinha quantos anos? timbre. E resolver os Você tinha quantos exercícios pra gente fazer, 24, tornar eu acho. produtivo as aulas também, tá bom? As São próximas 10 anos a aulas. menos que eu. Combinado? Vamos fazer no outro tom, vai. Vou parar a gravação e fico aqui à disposição de vocês. Eu não sei o que é que eu faço.